Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 310. Assuntos de estudo, capítulo 29, livro dos médios. A questão ainda é a questão 347, né? E o próximo livro, Vó já decidiu, vai ser o livro A Gênese. Estava um impasse entre o livro Céu e Inferno e a Gênese. Mas, de repente, ela chega e me fala que foi escolhido o livro A Gênese, então eu tenho que ficar caladinho e obedecer, né? Eu sou aquele que menos falo. Agora imagine se eu falasse. Então, aqui na questão 347, só para dar sequência, os grupos recém-criados se veem às vezes tolhidos em seus trabalhos pela falta de médios, né? Nós já explicamos isso. Estou só dando uma repassada só para poder dar sequência. Estes, não há a negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, né? Os grupos possuidores de médios estão sujeitos de um momento para outro a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação. Olha só, os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação. O que Kardec está querendo dizer com isso aqui? Que os próprios espíritos da casa costumam, de tempos a tempos, dissolver aquele grupo, né? Então, só que eles dissolvem de uma certa forma desistências. Então, um dia, um trabalho de desobsessão, os benfeitores espirituais inspiram, intuem, praticamente uns 95% dos médios a não comparecer por algum motivo. Às vezes a pessoa pensa, não vou no centro hoje não, que eu estou com mal-estar. Não vou hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Não vou hoje não, que estou gripado. Não vou hoje não, porque estou com dor na coluna. E acaba coincidindo de uns 95% dos médios não comparecerem naquele dia no centro, na casa espírita. Isso não deixa também de ser um teste, né? Não deixa de ser também, assim, uma prova ali para o presidente, para os integrantes daquela casa. Nós vamos só mudar. Vamos só dar um piquezinho que não foi preciso do pique, não. Então não passa-se de uma prova, de um teste,
para os dirigentes daquela casa. Então, olha só para você ver, os próprios espíritos costumam de tempos a tempos, né, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médios. Diremos mais, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem algum tempo a meditá-los. Então, as sociedades científicas, nem sempre têm ao seu dispor os elementos próprios para as observações. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações. Porque quando se usa esse termo observações, observador, isso é muito profundo, gente. Às vezes, eu sinto vontade de esmiuçar esse termo, mas não cabe a mim falar além do que eu aqui, né, falo, até porque existe uma programação. E vó também é rigorosa. Então, as sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações. E, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. Nem sempre no entanto, não deixam de encontrar assunto de discussão. A falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias, né? Então, a falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos outros antigos, vou ter que voltar, e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. Então é só para você ver. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito tirarão daí para seu progresso. Então você observou bem, né? Por que que todas as sociedades, o ensino, o estudo é a prioridade? O aprendizado,
a busca do conhecimento. Você conversa com um evangélico, o evangélico conhece tudo. Nós não estamos aqui para discutir teoria e prática. Nós estamos aqui para raciocinar a respeito do conhecimento, a respeito do estudo. Então, se você conversa com o evangélico, ele conhece tudo a respeito do Velho Testamento, do Novo Testamento. Você conversa com um católico, né, mais fanático, ele conhece também, né, tudo da Bíblia. Você busca o islamismo, o budismo, eles conhecem tudo a respeito das obras as quais eles seguem. É óbvio que existe aqueles dissidentes também. Em todas as religiões existe aqueles, né, que agem com desculpismo, com mercenarismo. Mas o espírita, em 100% do espírita, você não consegue encontrar nem 10 espírita, seriamente espírita, que conhece eu vou ter que mudar a música, eu já estou voltando. Você desculpa, foi preciso de dar um cortezinho para poder trocar a música. Porque a gente põe as músicas, de repente entra umas propaganda no meio, de cerveja, não sei o quê. Gente, mas não é possível. Vídeo comentando a respeito de espiritismo, propaganda de cerveja. Mas, voltando ao assunto, em 100% dos espíritas, se uns 10 espíritas conhecer o espiritismo de capa a capa, ao ponto de você, quando interroga, ele te esclarece tudo que há dentro das 5 obras básicas, mas não só te esclarece, como também você percebe que aquela pessoa também não só conhece, como também ela põe em prática. Porque, com todo respeito, nós conhecemos centenas de católicos, centenas de evangélicos, budistas, islamistas. Nós conhecemos um número inimaginável de pessoas nesta existência,
que têm até um certo conhecimento, né? Porque militam nas determinadas seitas, né? Mas não põe em prática. Então, conhecimento sem prática também é nulo. É preciso prática. Agora, nem sempre prática na doutrina dos espíritos é dentro de uma casa espírita, quando ali a pessoa se entrega 100% aos dons mediúnicos. Não. O espírita tem que se conscientizar-se de uma coisa. O verdadeiro trabalho do espírita não encontra-se dentro da casa espírita, e sim fora da casa espírita. Podemos dizer, de certa forma, que aquele que prefere buscar a casa espírita para se instruir a respeito de como trabalhar a caridade, o amor ao próximo, ele deve ir à casa espírita e se instruir, tendo em mente de que 99% do verdadeiro trabalho do espírita encontra-se do lado de fora da casa espírita. Não resume-se só dentro da casa espírita. Porque tem pessoas que vão à casa espírita 1, 2 vezes por semana, trabalha ali e depois cruzam os braços, mete o bumbum no sofá, novela e mais novela, filmes e mais filmes. Ele não faz mais nada. Nada contra. Cada um tem o seu livre-arbítrio um pouquinho relativo. Cada um faz o que quer. Mas nós temos que entender, gente, que a seara do mestre é todo o mundo, toda a terra onde nós nos encontramos. Na fila de banco, no emprego, na rua, no semáforo, no asfalto, onde nós nos encontramos. Onde nós nos encontramos, nós temos que estar preparado à disposição dos benfeitores espirituais. Então, tem pessoas que às vezes me perguntam: Luiz, você é de orar muito, de rezar muito? Eu não sou de rezar muito. Eu praticamente quase que não rezo. Pai Nosso, Ave Maria, de vez em quando, às vezes na casa espírita, né? Ou no outro lugar assim e tal. Mas eu quase não sou de rezar. Porque parece que a pessoa, quando ora, apenas ali é que ele se prepara para se conectar a Deus, a Jesus, a providência divina, né? Aos benfeitores espirituais. Parece que ele só consegue se conectar à providência divina quando ele ora.
Então eu criei esse hábito de me manter conectado à providência divina 24 horas. Por isso eu não preciso ficar orando tanto. Agora, eu me mantenho conectado à providência divina, mas também é preciso dizer que conectado também aos espíritos sofredores, aos obsessores, os espíritos das trevas, né? Porque a gente precisa da presença desses nossos irmãos. Agora, outro item também. Existem muitas pessoas que não buscam, não procuram, não vão à casa espírita para estudar a doutrina dos espíritos, para estudar o livro dos espíritos, o livro o Evangelho, o livro dos médios, o céu e o inferno, a Gênesis, né? Mas eu posso dizer uma coisa para você? Do jeito que anda a coisa, vou usar esse termo, do jeito que anda as coisas atualmente, principalmente no ano de 2023, essas pessoas não estão erradas, não, em estudar espiritismo em suas casas. Até porque um dia centros espíritas vão deixar de existir. Quando todos nós nos conscientizarmos de que a Terra toda é uma seara, a Terra toda é uma casa espírita, a Terra toda é um reformatório, a Terra toda é uma faculdade, a Terra toda é uma penitenciária, a Terra toda. Você entendeu? Nós não estamos reencarnados numa casa espírita. Nós nos encontramos reencarnados na Terra. Aqueles que não conseguem raciocinar precisam buscar a casa espírita. Agora, tá muito difícil, tá difícil hoje em dia buscar casas espíritas. Se você der sorte de encontrar uma casa espírita séria, meus parabéns. Mas não encontrando, que é um conselho, estude em casa. Você não precisa de centro espírita. Ninguém precisa buscar um centro espírita para poder estudar o espiritismo. É só você abrir o livro dos espíritos na tua casa e estudar com bom senso, com prudência. Se uma hora você sentir uma certa dificuldade, você procura algum amigo que você tem para te orientar em algumas coisas. Sabe o que você faz? Sabe o que você deve fazer? Anote em um papel várias questões que você não conseguiu entender. E procura aquele amigo ou aquela amiga e explore eles mesmo. Tem que ser assim. Irmãos têm que auxiliar os irmãos. É melhor do que você ficar sendo mistificado ou mistificada numa casa espírita qualquer. Então, é preciso tomar muito cuidado com estas questões. É preciso tomar muito cuidado. Até porque um dia isso tudo vai deixar de existir. Mas daqui quantos anos, Luiz? Ora, daqui uns
20, 25 mil anos, não vai existir casa espírita mais não. 20, 25 mil anos daqui lá, né? Porque é o período de regeneração, é o período transitório. As pessoas não conseguem entender. Nós vamos tratar desse assunto transitório, né, no próximo vídeo, para você ver uma coisa, né? Vamos para o próximo vídeo.